Olá, meu nome é Lorena. Eu iniciei esse canal para falar um pouquinho sobre A Imitação de Cristo, que é um livro que eu comecei a ler esse ano e pensei em trazer algumas reflexões, rezar junto, e compartilhar com vocês também. O Frei Gilson já fez um vídeo sobre esse livro, recomendo muito para quem não assistiu. É um vídeo um pouco antigo, mas eu lembro que na época, mesmo eu não tendo acesso ao livro, né, mesmo eu não lendo, foi um dos vídeos que mais me ajudou no processo, né, de ter uma intimidade maior com Deus, de entender melhor o que Deus queria de mim e etc. Então, eu acho que é um livro que vale muito a pena. Caso você consiga adquirir, é muito legal e vai ser muito bom você poder ler também, né? Mas caso não consiga, assista também os vídeos do Frei Gilson, vem pra cá, fala também um pouquinho sobre o que você pensa, pra gente ir crescendo junto nessa caminhada. De novo, né? Sou uma leiga lendo o livro, mas que gostaria de compartilhar com vocês o que me chamou a atenção nele. Então, sinta-se bem-vindo também e bem-vinda para comentar aí o que você pensa também, o que você achou, o que te chamou a atenção, porque cada um vai ser tocado de uma forma, certo? E naquilo que precisa naquele momento, né? Então, eu não vou apresentar certinho agora, porque a minha intenção é fazer um vídeo apresentando ele certinho e tudo mais. Hoje eu pensei mais a gente ler uma parte, eu falar o que me chamou a atenção e a gente rezar um pouquinho com isso, tá bom? Então, o livro Imitação de Cristo, ele foi escrito por Thomas Kempis. Então, ele é dividido em 4 partes, né? Então, eu diria 4 livros, né? Ele coloca o título de livros. Então, 4 livros, e dentro desses 4 livros vai ter vários capítulos. Então, é um livro que você pode, por exemplo, adquirir e ler ele aos poucos, se você quiser, né? Desde o início, ou se você quiser ir abrindo, né? Hoje eu vou abrir uma página aleatória, um capítulo aleatório. Pode também, porque os capítulos, eles têm início, meio e fim, né? Então, você consegue rezar com aquele capítulo naquele dia. Tem uns que são mais curtinhos, por exemplo, de uma página. Tem outros que são um pouquinho mais longos. O livro, eu sinto que ele... não queria falar demais, que eu quero apresentar ele depois, mas ele tem... Ele vai entrando, né, nas camadas, assim. Então, no início, deixa eu pegar aqui, ele vai falando... Então, o primeiro livro, ele vai falando sobre avisos úteis para a vida espiritual. Então, ele vai falando um pouco sobre humildade, ensinamento, prudência. Eu sinto como se ele fosse cada vez mais aprofundando dentro de nós mesmos, dentro desse livro. Aí, no segundo, ele vai falando sobre exortações à vida interior, vai falando um pouco sobre a humildade, a vida interior, a pureza da mente, da intenção. Já no livro 3, ele fala da consolação interior, e aí já é um livro que muda um pouco, porque nesses outros dois é como se ele fosse ali refletindo, dando alguns conselhos. Já nesse livro 3, ele coloca, né, alma, 2 pontos, Jesus, 2 pontos, então é como se fosse ali um diálogo entre a alma e Jesus, bem profundo. E aí já no quarto livro, que eu ainda tô quase lá, ele vai falar sobre a Eucaristia, né? Então, aqui no início do livro também ele vai falando, né? Resolve um horário, né? Para que você consiga rezar, ler esse livro, né? Rezando realmente sempre naquele horário. Fala também sobre rezar antes de ler o livro, né? Então, pedir o Espírito Santo para nos iluminar. Enfim, ele vai dando aqui alguns conselhos que ele coloca aqui, né? Conselhos do cardeal, para que a gente consiga rezar mesmo com esse livro. Então, hoje, eu já tô ali no livro 3, lá no capítulo 57, vou compartilhar com vocês um pouquinho do que me chamou a atenção. E aí vai ter algumas vezes aqui que eu vou acabar lendo mesmo, né, o que tá, e depois refletir com vocês, tá bom? Então, no capítulo 57, o meu nesse amarelinho é na página 243, caso você tenha aí também. Que o homem não se desanime em demasia quando cai em algumas faltas. Aí esse livro aqui já é o 3, então é aquele que ele coloca Jesus, 2 pontos, e depois a alma também conversando com Jesus, né? Então, no ponto 1, ele coloca como se fosse Jesus falando, né?
Eu acho que nesse capítulo 57 eu vou ler a maioria, porque tudo me inspirou aqui. E a gente vai refletindo, caso eu leia algo aqui que te chamou a atenção e eu não pontuei, coloque aí nos comentários pra gente conseguir ir vendo, né? Aquilo que chama atenção na gente, aquilo que vai se movendo dentro da gente. Então ele fala: Filho, mais me agradam a paciência e humildade nos reveses, que há muita consolação e fervor nas prosperidades. Então, olha que forte, né? Então, Jesus nos dizendo, né, que ele se agrada mais quando a gente sofre com paciência e humildade aquilo que é contrário, né? Esses reveses que ele chama, né? Então, esses acontecimentos contrários que nos acontecem, do que muita consolação e fervor quando as coisas estão indo de acordo, né? Então, eu sinto que essa parte aqui desse capítulo vai trabalhar muito sobre isso, sabe? Sobre esse sofrer com paciência. E eu fiquei pensando como que, né, tudo hoje em dia nos leva a não querer sofrer, né? E muito menos sofrer com paciência, né? É como se tudo precisasse ser rápido, a vida precisasse estar sempre boa, né? Tudo muito bem. E sem ter realmente essa paciência de que, olha, é um momento, né? Isso aqui não é a minha vida inteira, né? Isso aqui é um momento, né? Talvez de grande dor, de grande sofrimento, de grande tribulação, mas é um momento, né? Assim como a felicidade também é um momento, né? Não é uma vida inteira feliz, né? Uma vida inteira triste, né? São momentos, né? Que vão se constituindo. E como que hoje em dia também, né? Essa paciência e essa humildade vão se perdendo, assim, né? A gente muitas vezes já não sabe mais sofrer com essa paciência e essa humildade, né? De esperar, né? E às vezes até de acreditar mesmo em Deus de que aquilo vai passar, né? E aí ele continua. Por que te entristece uma coisinha que contra ti disseram? Ainda que fosse maior, não te devias te ter perturbado. Então, esse aqui para mim ficou muito forte também, né? Porque eu acho até que nessa questão também do meio das mídias, né? Ou então em nas igrejas, nas paróquias, no nosso trabalho, a nossa família, né? Alguém vai falar alguma coisa que vai nos entristecer, né? Que vai nos ferir, né? E aí ele vai falando, né? Por que te entristece uma coisinha que contra ti disseram? Ainda que fosse maior, não te devias ter perturbado. Deixa passar isso agora. Não é novidade. Não é a primeira vez, nem será a última, se muito tempo viveres. Então, olha só, né? Como que Jesus aqui vai sendo sábio, né? Eu vou falando de Jesus aqui porque ele vai colocando Jesus e eu creio que realmente é uma inspiração, assim, né? Que ele teve de ir colocando, né? Como se Jesus estivesse falando pra gente, né? Então, Jesus é aquele que sofreu, né? Tudo por nós, né? E tudo aquilo que a gente pensa, Jesus não passou isso. Passou, né? Passou fome, passou frio, foi acusado injustamente, né? Foi morto injustamente. Então, se você for pensar, tudo aquilo que nós vivemos, Jesus sofreu antes, né? Para realmente nos mostrando que se ele passou por aquilo, então nós também temos condição de passar, né? Não sozinhos, obviamente, né? Com a ajuda do Espírito Santo, né? Dos santos, da Virgem Maria, de Jesus, né? De Deus. Então a gente não passa por isso sozinho. Mas ele vai falando, né, como que isso, ele fala, né, deixa passar isso agora, não é novidade, não é a primeira vez, nem será a última, né, e essa é a verdade, né, sempre vai ter alguém para apontar o dedo, sempre vai ter alguém para nos julgar, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, né, então se cada vez que isso acontecer a gente ficar se perturbando, né, a gente não vai crescer, né, a gente não vai sair do lugar, né, a gente vai sempre ficar ali parado na dor daquilo que a outra pessoa está causando. Não estou diminuindo, né? Porque na hora que acontece, a gente sofre mesmo, não tem jeito, né? Nós somos seres humanos e ele vai falar sobre isso aqui, né? Não tem jeito a gente não sofrer, né? Às vezes é uma calúnia, às vezes é um julgamento, às vezes você foi com a maior boa intenção, mas a pessoa viu algo que, não sei, viu algo que não era, né? Tão bom assim. Às vezes você se prontificou a fazer algo, né? Se dispôs a fazer algo e só porque não saiu da forma com que a pessoa queria, a pessoa foi lá, te criticou, né, te humilhou. Então, assim, são situações que acontecem, né? Mas que ele vai dizendo, né? Pra gente não se perturbar nisso, né? Que essas coisas
não são a primeira nem a segunda, né? E querendo ou não, acho que fica assim um pouco implícito, essas coisas vão passar, né? Tudo é que passa. E aí me lembrou um pouco também do poema de Santa Teresa d'Ávila, né? Se você não conhece, vale a pena conhecer, que é aquele Só Deus te basta, né? E ela vai falando sobre nada te perturbes, né? Depois eu posso pegar ele pra gente poder ler junto.